Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Azul, Azul 4, pregão desta sexta-feira, dia 18 de dezembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo, você tem um botão inscreva-se e tem o sino das notificações logo ao lado. É só clicar no botão, deixar o sino das notificações devidamente ativado para aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente aqui de aprendizado e a parte de análise, que é que está aqui do meu lado. Radar do mercado, análise de fechamento, análise especial, que é esta aqui, uma análise mais ampla de cada ativo, toda terça e quinta, excepcionalmente nesta sexta, e radar da semana todo domingo. Vamos então aqui começar a nossa análise especial da Azul, começando pelo gráfico anual, lembrando que eu vou falar do gráfico anual, depois vou ir para o gráfico quadrimestral, representado por um gráfico de 80 dias, depois eu vou falar aqui do gráfico mensal, semanal e diário, ou seja, abordando longo prazo para o curto prazo nesta análise especial, tentando traçar aqui o cenário como um todo desse papel, mais interessante para compra, ou se não, se ficar de fora, de acordo com minha avaliação técnica, né, que é baseada em cima da análise técnica, que é minha especialização. Deixa eu só alterar o gráfico aqui, estava o gráfico da Vale, vamos falar então agora do gráfico do gráfico da Azul 4, deixar aqui que já estava o gráfico da Vale. Gráfico anual, então, da Azul. Nós temos aqui a ação com a sinalização negativa nesse ano, que veio perder as mínimas dos anos anteriores, então mínima histórica. Só que como vai deixando essa sombra inferior muito grande, significa dizer uma bela recuperação por parte dos compradores. Ou seja, você pega todo o candle aqui, ó, todo o movimento que chegou aí lá embaixo, e como ele está voltando muito mais do que 50% do que chegou a cair, isso é uma representatividade grande de força por parte dos compradores e principalmente de não permitir nenhum fechamento para baixo da mínima do ano anterior, que seria ali a perda do patamar na faixa dos R$ 31,13. Ou seja, fechar abaixo desse patamar seria algo realmente mais negativo, mas vai permanecendo nesse momento aqui acima dessa região, apesar da sinalização ainda negativa. São poucos dados para falar em tendência de alta de prazo maior, mas pelo menos está terminando o ano, está vindo para terminar o ano aqui com queda de 34%, 37%, que é bem acima até da queda que é bem acima do desempenho bem abaixo na realidade do desempenho do Ibovespa. O Ibovespa está levemente positivo, enquanto está Azul com uma forte queda. Mas temos alguns pontos para serem destacados aqui nesse processo de recuperação que traz um viés um pouco mais positivo para a tendência de prazo maior. Pegando o gráfico agora quadrimestral, dá para se observar o quê? Aqui era a mínima histórica, então observe que as barras aqui, cada barra dessa aqui ou cada candle desse aqui representa o comportamento do preço a cada 80 pregões, que oscilou abaixo desse patamar, mas não conseguiu fechar nenhuma vez abaixo, que ainda é um sinal de poder ter força aí compradora. Aqui deixou uma longa sombra inferior e agora está dentro, a tendência está indefinida. Dá para perceber que se você, vou investir aqui na Azul 4 lá desde o início dela, ou seja, lá em 2017, nesse momento se eu pegasse, se eu for comprar, se a compra fosse aqui nessa abertura, teria aqui uma valorização de 74% desde 75% desde 2017. Mas passando por momentos muito bons, ou seja, aqui chegou um momento muito bom de 75%, só que aí volta e zera. Ela tem algumas pancadas para baixo. Então, de maneira geral, é um papel que basicamente não sai aqui muito dessa linha, dessa lateralização. Então, momentos mais importantes ali em cima da zona de suporte, ficar de olho em sinalizações de alta em cima desse patamar. Mas o que está acontecendo aqui agora? Nós temos um movimento de subida no gráfico quadrimestral que traz um viés positivo. A tendência está indefinida, mas traz um viés positivo por estar dentro de um movimento de subida no gráfico quadrimestral. Desafio para esse quadrimestre aqui seria terminar aí acima dos R$ 38,00, uma região aqui testada pelo menos por dois candles aqui importantes e sustentado aqui acima desse patamar nos candles seguintes. Então isso é algo positivo para ficar de olho aqui, se consegue fechar acima. É uma variável extra que reforça o cenário positivo aí por parte dos compradores e aumentando a expectativa de poder voltar a testar a região lá de pelo menos fechamento histórico por essa periodicidade, que seria lá na casa dos R$ 50,00, 45 centavos, enfim, em torno dos R$ 50,00, que é o principal desafio aqui. Depois desses R$ 38,00, que é o desafio ainda para o fechamento desse quadrimestre, temos aqui a região lá perto dos R$ 50,00, na região dos R$ 50,00, como o próximo desafio.
Dentro deste contexto aqui, olhando para um gráfico mensal, o que dá para perceber é que a ação caiu forte, após subir, bateu em nível de resistência, como a média móvel 3 períodos, pegando aqui o Fibonacci, em todo esse movimento de queda, a retração do Fibonacci, as linhas de retração do Fibonacci, dá para perceber que praticamente testou 61,8%, bateu lá e gerou um sinal de topo, perda da mínima do candle anterior. Isso é um sinal que aumenta a chance de ter um movimento para baixo. Só que ela não gerou um movimento que voltasse para baixo desse nível aqui, ó, que era a região lá de antiga mínima histórica. Bateu e reverteu completamente esse topo. Isso é um sinal de que a expectativa mais negativa que tinha o papel foi revertida para uma expectativa mais positiva. Entrou aqui, deixou um rastro no gráfico nesse mês de novembro, de força por parte dos compradores que geram expectativa favorável para essa ação. Favorável em que sentido? De se ter algo mais para cima e favorecendo mais buscar operações na ponta compradora. Comprar aqui nesse ponto é a região de resistência que ela se encontra. Essa região aqui, que no gráfico mensal fica ali na casa dos R$ 38,27. Acima disso vai ter uma região aqui de R$ 42,88, que é essa região aqui de máxima. E depois disso, uma região mais perto ali de um patamar em torno dos R$ 47,10. Então são esses os desafios que ela tem de forma imediata. O que é interessante para compra? Acontecer algum processo de correção, que está olhando aqui para o gráfico do lado, aqui o semanal. Se ela tiver esse processo aqui de correção um pouquinho maior, favorece a entrada ali de fundo ascendente. E um dos pontos de correção, R$ 34,00, é um dos pontos de correção de ficar de olho para buscar a entrada em uma ponta compradora. Dá para comprar no nível que se encontra? Até dá, mas colocaria menos capital. Se chegar aqui mais abaixo, pensando num prazo maior, seria uma das alternativas mais interessantes. Por quê? Como não está totalmente alinhada para cima, é importante ser um pouquinho mais restritivo no sentido de buscar entrada em cima de zona de resistência. Então, é ideal que se afaste um pouquinho, mostre que está fraco para cair, ou seja, dá para visualizar isso pelo semanal, comparando com o movimento anterior de alta, para tentar pegar um próximo movimento de subida nessa ação e, consequentemente, a continuidade do movimento de alta do gráfico mensal, em busca de um nível mais alto, mais alto de resistência, que aí a gente vai falar lá acima dos 50, na verdade muito próximo dos 60 e R$ 59,26. Então assim, para comprar, que eu já mencionei sobre a questão de comprar, e se eu tivesse comprado, onde é que trabalharia o stop dessa posição? Eu primeiramente aguardaria aqui o stop aqui embaixo, aí tem esse candle, ou seja, 1, 2, aguardaria janeiro para depois reposicionar o stop aí abaixo, por exemplo, da mínima do mês de janeiro. Independente de onde tiver a mínima do mês de janeiro, seria uma alternativa de condução de uma operação de prazo maior em cima de azul 4. Sinalizações de alta num prazo menor, acima dessa região dos 38 a 38,30, reforça ainda mais a chance de subida, a sustentação do preço, de buscar os próximos níveis de resistência que eu já destaquei aqui nesse tempo gráfico. Depois disso, vamos falar aqui do gráfico semanal. Então, a gente estava olhando uma tendência um pouco mais de médio para longo prazo. Quadrimestral, a gente está falando uma tendência mais de longo prazo, que ela está indefinida nesse momento, mas com viés de alta, vindo para um fechamento, inclusive, acima da média móvel de 13 períodos, candle de força, movimento de subida, máxima e mínimas ascendentes. E o mensal, basicamente, com viés de alta, apesar da tendência também um pouco mais para indefinida. No semanal, sim, está em tendência de alta. Resumidamente, seria algo assim. Tendência de alta nesse ativo. Só que depois dessa tendência de alta, essa ação chegou no nível de resistência e chegou aqui no nível de resistência, essa região lá dos 42,88, bateu aqui era resistência, que foi ultrapassada e virou suporte, e aqui volta a funcionar como resistência, onde bateu 2 semanas oscilando acima, não conseguindo terminar a semana acima, e na semana seguinte, que é essa semana, perdeu a mínima da semana passada, gerando aqui um sinal de movimento para baixo. Por enquanto, nada tão relevante para baixo, porque se olharmos aqui, está dentro tudo de um único candle de subida. Numa semana, o que subiu em uma semana está caindo em 2 e ainda nem perdeu essa mínima. Então, não está tão forte para baixo. O que favorece o quê? Vai aumentando a mais a expectativa de se ter algo mais para cima no gráfico aqui mensal que eu mencionei, de se ter algo mais para cima, de ter algum movimento um pouquinho maior, por exemplo, janeiro, esse mês ser um mês de correção e janeiro ser um mês novamente de expansão.
buscando aí o desafio principal perto ali dos 47,10, de 46,96 a 47,10. Então, no semanal, tendência de alta de curto a médio prazo, mas dentro de um processo de correção, que por enquanto vai apontando uma correção um pouquinho mais para o preço, que pode retornar em nível de suporte, por exemplo, na média móvel. Olha a média móvel onde está, R$ 34,00, que é justamente a região que eu já destaquei no gráfico quadrimestral ali, quadrimestral não, no gráfico mensal, uma região que pode funcionar como suporte ali por volta dos R$ 34,00. Qual outro nível, né? Abaixo dos R$ 34,00, o outro nível seria uma faixa dos R$ 31,13 aqui pelo gráfico mensal. Seriam os dois níveis que inclusive encaixa com a média móvel exponencial de 13 períodos. Abaixo disso aí só as máximas ali anteriores, em torno de R$ 29,50. É a região mais, depois a terceira região aí de suporte um pouco mais significativo. Já no gráfico semanal, que está aqui nessa janela maior, pegando o Fibonacci e aplicando em cima desse último movimento de subida da tendência de alta, dá para perceber que a correção de 38,2% fica na faixa dos 33,25. Ou seja, se essa ação chegar na região lá dos R$ 34,00, ela vai estar testando a média móvel exponencial de 13 períodos, vai estar testando uma região anterior de suporte do gráfico mensal, que pode funcionar novamente como suporte, e a retração de 38,2%, que é também outro ponto de suporte. Então, essa região, caso aconteça aqui um movimento assim, vai ficar interessante para ficar de olho em compra de curto para médio prazo, de position trade, de ficar posicionado de 3 a 10 semanas nessa ação, tentando pegar o próximo movimento de expansão dessa tendência de alta. Então, essa seria uma das alternativas de entrada. Não entraria comprando aqui de imediato em termos de operação de curto para médio prazo. E a outra forma é, se o mercado faz aqui uma semana de alta, faz mais um aqui, fica aqui de lado, pelo menos mais umas 2 semanas, o rompimento dessa máxima, que seria outra alternativa também de compra, tentando buscar um movimento de subida para o fechamento do gap de baixa ali, visível no gráfico semanal, na casa dos R$ 55,65. Então, essa seria, após essa região dos 44,18, tem aqui um patamar de 47,10, tem essa região aqui, tem essa região aqui. O outro nível de resistência tem um patamar que é o início do gap, que era um fundo anterior, e aqui outro ponto que é justamente o ponto do gap. São as resistências mais próximas pelo gráfico semanal. A correção de 50%, que é um outro nível de suporte, que pode vir aqui, mas aqui já estaria de bom tamanho, nos 33,25, mas podendo vir uma correção um pouquinho maior, o outro nível de suporte é na faixa dos R$ 30,46. Pelo gráfico diário, no curto prazo, o que nós temos aqui nessa ação, só para mencionar quem estava posicionado no médio prazo, depois de um movimento de subida que chega no nível de resistência, que já mencionei, a perda da mínima ascendente, a última mínima ascendente do gráfico semanal, é um dos sinais de saída. Significa dizer que a ação vai despencar, pode ficar aqui de lado ou pode até reverter essa sinalização negativa, mas é uma sinalização que aumenta a chance de ter um processo de correção no preço, buscar ali a região da média, ou no tempo, vai ficando aqui de lado e a média vai se aproximando do preço para depois gerar um novo sinal de alta. O cenário, então, é favorável como um todo para se buscar alguma compra, principalmente compras aqui olhando para um gráfico mais semanal e num gráfico diário, que nesse momento não estaria de cara já gerando entrada. Teria que aguardar um pouco mais o teste de alguma região de suporte ou a lateralização do preço para uma compra aí mais para um rompimento. No gráfico diário, dá para dizer que a tendência de curto prazo, curtíssimo a curto prazo, aquela que você, quando entra, tenta ficar ali de 3 a 10 pregões, pelo menos é o que eu costumo buscar, ela está, se eu olhar só para esse aqui, ó, só para esse movimento inteiro de subida, depois eu faço assim, ó, está em tendência de alta. Mas olhando para cá, você teve esse movimento, vou colocar até em vermelho, você teve esse movimento aqui para baixo, aí faz um movimento mais lateral do preço e depois perde esse movimento lateral do preço com esse fechamento. Então, basicamente, caiu aqui de uns 5 candles, faz uma lateralização de 1, 2, 3, 4, perde essa região e aumenta a chance de se ter mais uns 2 a 3 candles para se ter algum processo de recuperação. Seria uma das possibilidades para a Azul 4 em termos de movimentação do preço. Suporte mais atual, mais próximo na faixa dos R$ 38,02, que é esse gap aqui de corpo
é um ponto de suporte que já está sendo testado no pregão de hoje. A outra região de suporte já olharia um pouquinho mais para baixo, um valor aqui que é mais testado, ou seja, passando por aqui desse candle, dá para perceber que já tem algumas paradas aqui do preço, acima dessa região aqui em torno dos 35,68, que é outro nível de suporte. Então tem esse nível aqui e outro ponto mais abaixo, a gente já vai falar também na região de gap aqui do gráfico diário. Para comprar, a tendência para mim é de baixa, é leve de baixa, não é nada tão forte, porque como eu já disse, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nos últimos 4 candles, aqui está a variação do preço daqui para cá. Aí você tem uma série de candles, muito mais do que 4 candles, que ainda nem perdeu a mínima do quarto candle aqui, que antecedeu a máxima do movimento de subida. Então temos aqui a ação dentro da tendência de baixo, um viés mais de baixo, não vejo entrada agora de swing trade de curto prazo, ficaria de olho para compra nesse papel, se realmente gerar algum sinal um pouquinho mais relevante. Após o quê? Preferencialmente mais umas 2 semanas de correção para buscar essa entrada aí de compra de fundo ascendente. No mínimo 1 semana, que seria também algo favorável para buscar uma compra de fundo ascendente pelo gráfico semanal. Então resumindo o que nós temos nessa ação, só para falar em termos de resistência, né? No Adalto começou a subir, qual o ponto de resistência? Eu visualizo resistência aqui mais próximo da região da média, que é na casa aí dos R$ 39,54, essa região aqui que é um pouquinho mais testada. Acima disso, a gente vai falar um pouco mais de resistência, um pouco mais relevante aqui em cima, poderia falar não tem resistência intermediária aqui, mas é mais resistência lá na faixa dos R$ 42,28 e depois a máxima histórica na faixa dos R$ 44,00 desculpa, uma máxima histórica não, né? Uma histórica está ainda mais acima. A máxima desse movimento atual aqui de subida que está na casa dos R$ 44,18. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.